E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Para quem acompanha o canal, deve se lembrar que eu havia feito certos comentários nos vídeos sobre aquela parte de espionagem, tá? Coleta de informações e etc. E agora a Reuters ela soltou uma matéria muito didática, por sinal, que eu quero trazer isso para você, que só comprova aquilo que eu estava falando, tá? Sobre a China estar coletando informações sobre Taiwan, né? Quando eu falei também dos posicionamentos dos navios para evitar certas confusões e espionagem, tá? Para não ficar ali dando margem pro azar em relação à China. Então tem muita coisa aqui nessa matéria que eu havia explicado antes e a Reuters soltou agora. Só que ela soltou de uma forma assim muito clara. Então eu achei isso muito bacana, eu quero trazer isso para você, tá? Só para vocês terem ideia de como a coisa está girando pro lado de cá, tá? Nessa parte dos preparativos, entre aspas, para a guerra, o pensamento do Pentágono em relação a isso, tá? Claro que você verá que o Pentágono ele errou nas previsões dela, mas de qualquer maneira, vamos lá, vem comigo aqui, já para você ter uma ideia da situação, como é que tá, e que tudo aquilo que eu já havia falado, se concretizou nessa matéria aqui. Embora os exercícios expandidos da China em torno de Taiwan tenham marcado uma advertência militar e política sem precedentes contra a interferência externa na ilha, eles abriram uma janela para reunir informações para os Estados Unidos e seus aliados. Sim, fato. Tá? Até eu já tenho um cenário mais ou menos montado se fosse eu, tá, na questão da defesa do Japão. Mas de qualquer maneira, vamos lá. Os 4 dias de exercícios intensos na semana passada e manobras prolongadas nessa semana ofereceram uma oportunidade para examinar os mísseis que a China usaria para expulsar os militares estrangeiros que intervenham em qualquer invasão futura, bem como seu sistema de comando, controle de comunicações, diplomatas regionais e segurança, dizem os analistas. Sim, nesse ponto a China deu muito mole, como é que se fala assim, estrategicamente falando, na parte militar. Por quê? Em partes, o chinês ele tem um ego muito grande, tá? Nesse ponto. Já dá para você sacar psicologicamente, não é por causa dos exercícios militares, é por causa daquela velha história. Tudo que os outros países fazem, ela vai lá e retruca. De alguma maneira ela retruca. Ela solta uma notinha ou faz uma coerção econômica, alguma coisa acontece. Então é aquela velha história. Eu tenho um ego grande e eu posso tudo. Tá? E com isso, aquela velha história. Na hora que vai fazer uma demonstração de poder, acaba mostrando alguma coisa assim. Até um pouco a mais que não deveria. Segredo militar tem que ser mantido às 7 chaves ali. Tem que se tomar cuidado. Por quê? Se um outro país ele começa a saber do seu poderio e do seu armamento, fica complicado. Tá? Eles conseguem tomar precauções em relação a isso e formular estratégias para aquela situação. Tá? Então, são segredos que são mantidos a 7 chaves. Só para você ter ideia, o Japão anunciou que algumas pesquisas que podem ter envolvimento para uso militar, ele não vai divulgar mais a partir de agora. Não vai haver essa divulgação, porque geralmente, dependendo no meio tecnológico, faz uma pesquisa, o Japão descobriu tal coisa, então tal coisa pode ser usada para empregada em várias situações, para vários maquinários, etc. E pode ser usado para fim militar. O Japão parou com isso. Para evitar o quê? Os outros países ficarem crescendo o olho. Mas os Estados Unidos vai ter, entre aspas, essas informações? Vai. Até por causa daquele pacto com o Japão e Estados Unidos, aquele 2 mais 2, tá? O 2 plus 2, que o plano econômico que o Japão está fazendo com os Estados Unidos ali, na parte de chips, criação de chips, né, de semicondutores e outras tecnologias. Tá? E nessa brincadeira toda, a China já não vai ter mais informações sobre o Japão nessa parte. Você vê como é que é? Você vê como é que a coisa está girando? Mas continuando aqui. Na frente de inteligência estratégica, os exercícios deram uma pista sobre a capacidade da China de bloquear a ilha como um prelúdio ou alternativa a qualquer invasão.
mostrando os lançamentos de mísseis balísticos sobre Taiwan pela primeira vez, bem como ataques aéreos marítimos simulados em Taiwan. Embora reconheçam a coleta de dados em andamento, dois oficiais militares dos Estados Unidos alertaram que é improvável que os exercícios ofereçam o tipo de oportunidade de inteligência aprofundada, fornecida por outras manobras além de manchetes. Isso é fato. Claro que a China não ia mostrar, como é que fala assim, todo o seu ouro ali. Que país que faz isso? Nem a Rússia está fazendo isso, tá? Na guerra da Ucrânia ali. É aquela velha história. Por que eu falo esse tipo de coisa? A Rússia era conhecida militarmente falando, então tinha alguns, como é que fala assim, tanques, equipamentos de ponta que ainda não noticiaram isso nos combates em, como é que se fala? Lá na Ucrânia. Não se sabe se os russos vão usar isso na Ucrânia ou não. Tá? Então tem muita coisa que tem que se tomar cuidado, Tá? É improvável que a China mostre suas melhores táticas e estratégias durante os exercícios, que se sabe que estão sendo observados de perto, disse uma autoridade, falando sobre questão de anonimato. Então você já sabe que, nesse ponto, a questão de anonimato é direcionada à parte da inteligência americana. Por isso que tem que se tomar cuidado. Foi igual numa outra matéria que eu havia gravado, que eu pontuei esse negócio do tomar cuidado com o que estão te vendendo, porque não tinha um direcionamento da onde que se estava falando. Nesse aqui tem. Então, por isso que eu falo, tem que se tomar cuidado com esses direcionamentos, porque as pessoas querem, como é que fala assim, te vender algo, tá aí aquela velha história. Então, para evitar esse tipo de coisa, vamos lá. As autoridades disseram que a maioria dos sistemas de mísseis usados pela China parecem ser conhecidos pelos Estados Unidos e aliados. Então não está claro quanto mais eles podem ser obtidos em suas capacidades nas últimas semanas. O analista de segurança Colin Coe, com sede em Singapura, disse que, em vez de armamentos, os exercícios ofereceram uma excelente chance de monitorar os principais elementos chineses. O comando do Teatro Oriental reformado da China, sua força de foguete, a força de apoio estratégico, operando em conjunto de maneira totalmente coordenada e integrada. Espero que os Estados Unidos estejam coletando um espectro completo, no caso, sinais, comunicação e inteligência eletrônica. É uma oportunidade boa demais para ser desperdiçada. Quando você coleta esses tipos de dados, do outro lado, significa que você pode descobrir onde eles estão, no caso assim, a sua vulnerabilidade, ajuda a criar seus próprios sistemas de contador e interferência, disse Coe. Os Estados Unidos mantiveram pelo menos 4 navios de guerra a leste de Taiwan, centrados no porta-aviões USS Ronald Reagan, durante os exercícios, é aquilo que eu havia explicado. Quando a China mandou os foguetes no Japão, esse porta-aviões estava do outro lado. Porque se tivesse que estourar alguma coisa, ele estaria ali e não seria um alvo tão fácil de mísseis e poderia dar suporte para as bases americanas aqui no Japão. Você vê que os Estados Unidos também estão meio antenados a isso? Estão. É aquela velha história. Eu havia feito esse prospecto e eles também, aqui nessa matéria, comprovaram esse tipo de coisa que eu já havia falado antes. Então está todo mundo com o pé atrás? Está todo mundo com o pé atrás. Tá? Eles vão mostrar as táticas? Não. Está todo mundo se posicionando apenas. Diferentemente da China, que mostrou certas coisas. Enquanto os navios exercem uma poderosa ameaça de ataque, eles também operam sob uma vasta capacidade de vigilância sobre as vastas faixas do oceano. Foi confirmada a presença dos navios na semana passada e eles permanecem ao redor do Mar das Filipinas, a leste de Taiwan, de acordo com os feeds oficiais. Tanto que os Estados Unidos ele se comprometeu, como eu já havia falado em outro vídeo, a proteger as Filipinas caso a China atacasse as Filipinas. Tá? Então você vê que os Estados Unidos estão se comprometendo e com isso, com essa parte dos compromissos que eles estão fazendo com os países, ele consegue montar locais estratégicos para ele ficar.
No caso que, se explodir alguma coisa realmente, não pode ficar centralizado num lugar só. Até porque não se sabe em relação à Rússia e outros pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Tá? Então ele vai ter que se posicionar de uma forma muito estratégica nos oceanos aqui para poder, né, fazer os ataques e não ser um alvo tão fácil. Menos visivelmente, os submarinos americanos, japoneses e taiwaneses e aeronaves de vigilância avançada provavelmente também estarão envolvidos na operação de inteligência, disse os analistas e oficiais de inteligência aposentados. Por exemplo, os submarinos podem coletar a assinatura acústica individual de um navio de guerra, dados vitais se em uma questão de conflito ocorrer. Então, o que ele quer dizer com isso? Que cada submarino ele vai poder coletar informações sonoras. E essas informações sonoras são muito distintas de um navio para o outro. Até porque questão de tamanho, maquinário dentro e uma série de partes físicas. Então isso dá diferença no som de um para o outro, dá. E se ele consegue coletar essa assinatura, já dá para saber qual navio tá, o tamanho, o porte e o que fazer nesse meio termo. Se dá para chegar perto, se é para ficar mais longe, questão de ataques à distância e etc. Então você vê que existe uma série de fatores que as pessoas não se atentam, mas você vê que os próprios militares eles já estão ali, né, para isso, vivem para isso, né, fazendo esse tipo de coisa. Rastreadores online de aeronaves e navios também relataram a presença de ativos especializados de coleta de inteligência eletromagnética na área, incluindo a poderosa nave americana RC-1355 Cobra Ball e um navio de monitoramento de mísseis. Taiwan também lançou seus drones de reconhecimento Albatross produzidos localmente durante os exercícios chineses, de acordo com as imagens de vídeo analisadas. É aquilo que eu falo. Se eu fosse um estrategista militar de um país, eu ia estar ali 100% ali em cima, como eu já havia explicado antes, né, em outro vídeo, nessa parte de coleta de informações. A China deu mole por causa do ego dela? Deu mole. Tá? Você não precisava ter feito tudo isso para segurar o ouro, mas soltou uma certa parte. Os dois oficiais militares dos Estados Unidos disseram que levaria tempo para digerir qualquer inteligência coletada. Isso é fato, porque precisa fazer análise da parte bélica, montar cenários, e às vezes as montagens de cenários são feitas por brainstorm. Tá? Para quem não sabe o que é brainstorm, traduzindo na forma literal, é tempestade de ideias. Tá? O que isso faz? Coloca muitas pessoas no mesmo local para debater uma situação, um tema. Então essas pessoas primeiro falam assim, nós vamos debater tema tal, só que na recorrência de tal forma. Então todo mundo vai dar seu ponto de vista ali do que poderia acontecer em cima daquele tema, naquela situação. Aí em cima do mesmo tema, agora vamos fazer o lado inverso. Igual, por exemplo, estamos recebendo um ataque, o que nós podemos fazer para barrar esse ataque diante desse cenário? Então nós teremos um cenário de ataque no Japão. Aí eles vão montar todo um cenário em cima disso. Aí é aquela velha história. Se montou um cenário de ataque, tem que montar um cenário de defesa. Tá? Em cima disso. Isso é o brainstorm. Então são montados vários tipos de cenários para poder as pessoas terem noção, no caso assim, eles ali, do que pode ser que aconteça ou não. Então, dependendo, um detalhe que aparece nesse brainstorm pode salvar todo um cenário. Então eles vão pegar um cenário mais provável daquilo, tá? E fazer certas implantações do que pode acontecer. Ou reunir todas as informações desse brainstorm e montar um cenário só em cima disso. Tá? Tem muitas partes econômicas que usam esse brainstorm também, tá? Em reuniões para poder ver as análises de dados que têm aparecido no mercado para fazer parte de investimentos, se vai haver compra ou venda, se parte de, um caso assim, bolsa de valores. Então tem toda uma metodologia por trás.
Nem aquilo que eu falo assim, não sou o guru, como é que se fala, mas é aquela velha história. Existem certas metodologias que muitas pessoas desconhecem, de montagem de cenário, e é isso que eles fazem muito. Tá? Tanto que o Japão, ele tem o quê? Aquele supercomputador Riken, que ele faz essas montagens de cenário, usando velocidade de processamento. Tanto que ele monta vários cenários em relação ao coronavírus. Então muitos dos cenários que o governo sabe, que pode ser que aconteça no futuro, é graças a esse computador de inteligência artificial, que tem aqui no Japão, o Riken. Tá? Que ele sempre ganha vários prêmios ao longo dos anos aí, pela sua velocidade de processamento, que é muito rápido. Tá? É um dos computadores mais rápidos do mundo. Tá? Enquanto os exercícios pareciam mostrar que Pequim era capaz de coordenar suas forças militares do ar, da terra e do mar, os exercícios por si só podiam revelar muito, já que não havia adversários ativos, disseram eles. As coisas são fáceis quando você não está sendo baleado, disse um dos funcionários. É esse ponto que eu já levantei em relação à guerra da Ucrânia. Se está havendo uma guerra entre Ucrânia e Rússia, por que ninguém ainda atacou o raio da Rússia? Você vê que esse tipo de fala bate com o meu pensamento. As coisas são fáceis enquanto você não está sendo baleado. Por que ninguém atacou a Rússia? A partir da hora que os ucranianos começassem a bombardear a Ucrânia de alguma maneira, a Ucrânia começasse a bombardear a Rússia de alguma maneira, a Rússia ia começar a se manter um pouco na defensiva também. Dependendo, não haveria tanto ataque seguidos da Rússia. Mas é aquela velha história. Eu não sei o que se passa na cabeça do Zelensky, né, nessa parte. Eu quero dar uma de bonito, vou só me proteger. Só que é aquela velha história, a melhor defesa é o ataque. E nisso, já sabe, né? Por isso que eu vou até repetir aqui. As coisas são fáceis quando você não está sendo baleado, disse um dos funcionários. E aí? Os oficiais apontaram que as ações da Rússia na Crimeia em 2014 e na Síria nos últimos anos permitiu aos Estados Unidos tentar entender as capacidades militares de Moscou. Os Estados Unidos acreditam que as forças russas seriam capazes de tomar Kiev em questão de 2 ou 3 dias. Mas as suas estimativas estão erradas. Então é aquela velha história. Eles deram tanto como é que se fala assim? Com as coletas de informações que eles tiveram ao longo dos anos, eles acharam que a Rússia já ia entrar com todo o arsenal dela ali. Mas não. E não contaram, tá, com uma série de fatores. O que é? Uma guerra em campo aberto ela é diferente de uma guerra numa cidade. Numa cidade tem muitos obstáculos ali. Então, dependendo do terreno que vai passar, o tanque não dá conta. Tá? Tem muitas barreiras naturais também, diferente de uma guerra em campo aberto, como o pessoal está acostumado no Afeganistão e em outros locais. Tá? Então você vê que os cenários naturais atrapalham e modificam as previsões? Sim. Tá? Isso aqui é mais uma prova. Até agora o Pentágono não mudou sua avaliação de que a China não seria militarmente capaz de encenar uma invasão bem-sucedida a Taiwan por 5 anos. E a autoridade número 3 do Pentágono disse que, apesar dos exercícios chineses, os Estados Unidos não mudaram sua visão de que a China provavelmente não tentará tomar Taiwan militarmente nos próximos 2 anos. Só que tem que tomar um cuidado agora, por quê? Até o final do ano, o Xi ele vai concorrer, tá, para um 3º mandato. Então ele tem que mostrar trabalho ali. E nessa brincadeira toda, em questão da China, pode ser que aconteça alguma coisa nesse meio, tá? Que atrapalhe essa previsão americana, por uma série de fatores que, dependendo, pode ser que eles não estejam levando em conta. E nessa brincadeira toda já dá para você sacar, né? Então, continuando aqui. Trevor Hollingsby, ex-analista de inteligência naval do Ministério de Defesa britânico, disse que um dos principais alvos de inteligência de sinal seria o papel dos comissários políticos em navios, um sistema incomum de controle do Partido Comunista em comparação aos militares ocidentais. Eles estarão procurando qualquer evidência de que um sistema de comando de 2 cabeças de empregar um oficial político em navios de guerra chineses tem um efeito prejudicial e explorável na eficiência do combate, diz Hollingsby. Por quê? A partir da hora que você mata entre aspas, um civil
principalmente se for político, começa a dar um rebu danado. Então, basicamente, o que é? Esses caras são praticamente nada mais que escudo humano para as embarcações e etc. Mas numa guerra, não dá para você sacar. Tá? Então você vê que eles vão usar de algumas artimanhas aí. Você vê que o próprio Estados Unidos, você vê que a parte da Europa ali, no caso desse analista, eles estão cientes dessas situações. Tá? Uma declaração do comando do Teatro Oriental da China disse que destacou as precauções. Ela descreveu aeronaves de alerta precoce e interferência sob um ambiente eletromagnético complexo para refinar as capacidades conjuntas de contenção e controle. Em outro nível, no entanto, os militares chineses podem não ter medo de exibir sua experiência na condução de exercícios tão complexos e integrados, acreditam os analistas. Você vê que já estão seguindo uma outra linha de pensamento. É aquela velha história do brainstorm. Você vê um lado e depois você vê o outro. Aí essa parte que é a parte do ego, aquilo que eu havia falado antes. Tá? O chinês nesse ponto ele tem um ego muito grande. Fala assim, não, eu sou forte, eu posso tudo. Tá? Só que nessa eu sou forte, eu posso tudo, pode acabar mostrando coisas que não deveriam. Temos que observar e monitorar pelo menos um vislumbre de como eles encaram esse tipo de coisa, disse Carl Schuster, analista militar do Havaí e ex-diretor das operações de Centro da Inteligência em Conjunto do Comando do Pacífico dos Estados Unidos. Acho que eles queriam que víssemos, acho que eles queriam que soubéssemos que eles não são mais o mesmo de 10 anos atrás. Eles queriam que soubéssemos o quanto eles progrediram. Então já dá para você sacar que tem lado bom, tem lado ruim. Só que é aquela velha história. Quando o ego é muito grande, fica complicado. Se fosse eu, tá? No meu caso, se eu vou lutar contra alguém que eu não sei o tamanho da força, eu não vou atacar com força total, logo de cara. Ah, japonês, por que não? Isso aí, se você consegue aniquilar o cara, você toma menos dano. Sim, e se você não conseguir? Então, se você tem que colocar vários cenários em cima, por quê? Se você manda uma força pequena, já mede a força do cara, já manda uma força mediana para forte, e o cara consegue combater, você já fica com o pé atrás. Fala assim, não, agora eu preciso carcar ele com força, porque senão não vou dar conta. E, caso contrário, se você manda uma força pequena, e aquela força pequena já consegue combater aquele inimigo ali, você não precisa mostrar o tamanho da força que você tem. Então você consegue segurar muitos trunfos para uma guerra, como é que se faz em longa escala. Você consegue segurar esses trunfos para um momento de real emergência. Então existem vários cenários que podem ser criados. Sim, você vê que os Estados Unidos estão de olho nisso. Estados Unidos, Japão, Taiwan estão. Da mesma forma que a China fez isso para quê? Quando ela soltou os drones de Taiwan, para sacar o quê? Como é que está a estrutura física militar em Taiwan. Tanto que quando a China estava soltando os drones, Taiwan mandava sinalizadores para o alto, fazendo indicação que estava rodando drones ali. Então tem que se tomar cuidado com certas coisas, tem que se tomar cuidado. Mas você vê que os países não estão parados. Então você vê que as mobilizações estão seguindo. Claro que muitas informações não são repassadas ao público, até por causa daquele velho segredo militar do que pode acontecer. Mas em cima disso aqui, já dá para o Japão montar vários cenários de defesa da ilha em relação aos mísseis chineses. Só que dependendo, vai precisar de investimentos? Vai precisar de investimentos. Aí agora vai ser o quê? Mais um motivo para o Kishida pedir dinheiro ao parlamento para poder comprar mais armamento. De acordo com esses cenários que estão sendo montados. Desde que os militares japoneses consigam montar um cenário adequado. Tanto porque que a China mandou o míssil e o Japão não rebateu aquele míssil, sabendo que aquele míssil ia cair no mar do Japão. O Japão pagou para ver nesse ponto. Claro que eles fizeram análise de estatística de probabilidade de cair na terra e cair no mar. Isso é fato. Tá? Se falar que o Japão não fez isso, seria muita burrice minha falar assim, o Japão não tem tecnologia para isso. Ele contou com a sorte. Você vê que o povo em si ficou alvoroçado em Okinawa. Mas é aquela velha história. Tá, se o governo japonês
deixou isso passar, alguma razão tinha. Até porque também o Japão não pode ficar mostrando tudo que ele tem. Todo mundo está careca de saber que o Japão já instalou um sistema Aegis de antimísseis americano. Só que, além disso, ninguém mais sabe. Tá? E esses tipos de coisas que o Japão está segurando. Ou talvez o Japão não tenha nada além disso. Por isso que o Japão ele tem que manter uma certa... Como é que fala assim? Esconder o jogo. Tá? Não pode soltar tudo. É a mesma coisa em relação à arma nuclear. Por que o Japão não aderiu ao tratado de não proliferação de arma nuclear? Por causa desse tipo de coisa. Porque se ele dá a entender que a qualquer momento ele pode criar uma arma atômica, ele serve de dissuasão para os outros países que queiram usar arma atômica contra ela. No caso de ameaça. O país que soltar de uma vez, aí não tem como fazer. Tá? Porque se o Japão já tivesse alguns mísseis, se o outro país mandasse no Japão, o Japão poderia retrucar ao mesmo tempo. Mas não. Então ele usa esse tipo de argumento como moeda de barganha para poder dissuadir, igual China, por exemplo, Rússia, de mandar mísseis atômicos no Japão. Mas de qualquer maneira, tá? Vida que se segue, até porque nós não sabemos também se o Japão não guarda ou hospeda algum míssil nuclear americano em solo japonês. Não dá para falar, não, o Japão não tem. Quem que pode provar esse tipo de coisa? Tá? Principalmente do jeito que as coisas estão, como é que se fala assim, ao longo dos tempos crescendo, tá? Tanto que alguns políticos japoneses falaram que não poderia ser tabu caso houvesse um míssil nuclear americano em solo japonês. Claro que ia estar guardado a 7 chaves, mas você vê que os próprios políticos japoneses dão certos indícios. E aí? Tá. Então já deu para você sacar por A mais B que alguns prospectos que eu soltei nos vídeos passados se concretizaram em mais essa matéria. Por isso que eu adoro esse tipo de coisa. A verdade não precisa apontar dedinho, a verdade vem no pé. Tá? Então é aquela velha história. Acertei de novo. E um abraço, família, até o próximo vídeo, até mais.